Um bom dia a todos, meu nome é Denilson Alves e dando continuidade ao site denilsoespiritualista.com.br, vamos ao item Reencarnações. E é um grande presente para o mundo, o povo brasileiro e para o mundo. Michael Jackson. Michael Jackson faleceu no ano de 2009. Cantor, grande cantor, compositor, dançarino, arranjador, pacifista, ativista. Ele teve diversas influências dos Estados Unidos, diversos cantores, certo? Ele nasce aqui no Brasil, sendo sinalizados inicialmente a um estado e a outros, e depois eu tive a ratificação, projetado e visto a placa da cidade em energia de luz, que eu vou citar abaixo aqui. Vamos na explanação que vocês vão entender bem como é que funcionou esse processo. Vamos lá. Ele nasceu no ano de 2000 e alguma coisa. Probabilidade local, para a Bahia, para o Rio de Janeiro e para São Paulo. E, por ser um ser incomum, faz parte de um projeto de Deus. Esse projeto é de reconhecimento das pessoas, passado ao presente, para vocês saberem que nós voltamos por ciclos de reencarnação e estamos evoluindo. Então é um encerramento de um ciclo e passando o mundo a outro ciclo de evolução. A migração da família Jackson para o Brasil vai ser explanada também abaixo. A repetição de um possível ciclo, né, claro, todos. E o compartilhamento entre famílias, porque de certa forma podem ser compartilhados, porque sendo reconhecida a pessoa, é claro que existem parentes, somos todos irmãos, né? Então ele tem parentes do Michael Jackson nos Estados Unidos. Michael Jackson migra para o Brasil, é reconhecido, é apontado. Então, nessa ligação entre famílias, né, ela pode ser feita, porque na verdade somos todos irmãos, mas existe o núcleo base de evolução, as pessoas que vêm em ciclos de reencarnação evoluindo em conjunto. Então, é claro que dentro disso, né, há uma progressiva, e isso pode ser feito. O Michael Jackson, apesar de ser nascido aqui no Brasil, digamos assim, e não falar o inglês, ele pode vir a ter um curso de inglês diferenciado para, com o fonoaudiólogo, corrigir o sotaque e ele cantar como cantava no passado. A voz é um pouco diferente, mas um cantor, ele canta, né? Ele tem o dom do canto e da dança, né? E aqui no Brasil ele tem tudo aqui para ser um ícone, né? Vamos lá. Então, compartilhamento, a criança terá influências, é claro, de Carlinhos Brown, Ivete Sangalo, Luan Santana, Roberto Carlos, entre muitos outros aqui. Eu não posso botar aqui, se eu encheria a página toda aqui, mas aqui é um exemplo. Aqueles que não estão citados aqui, que me desculpem, mas ele vai colher, né? Ele vai dançar tudo, ele vai por regiões, por música e por estilo, ele vai desenvolver o seu projeto dele. O pai do Michael Jackson, ele veio ao Brasil para comemorar o aniversário dele de 87 anos de idade, certo? Isso aconteceu no ano de 2016, então é 2015 que digo. E dentro disso, ele convocou uma coletiva de imprensa, né? E nessa coletiva disse que sentiu a presença do filho dele o tempo todo. Então vamos lá. Agora eu vou explanar por sinais. Eu tive um primeiro sinal que seria inteligente da parte de Deus, porque eu já sabia que estava acontecendo isso, que ele, como veio ao Rio de Janeiro, tem uma estátua aqui numa favela, se ele nascesse, né? Então eu vi um sinal. Foi dado um sinal, foi um pensamento, né? Mas o segundo sinal foi muito mais forte, interessante. Foi justamente essa vinda do pai dele, que está no Brasil, esteve no Brasil para comemorar o seu aniversário de 87 anos de idade. Joseph Jackson, pai de Michael Jackson, reuniu a imprensa numa coletiva no Brooklyn, na zona sul da capital de São Paulo. E Jackson fala ao filho que sente o filho dele próximo dele o tempo todo. Então o que acontece aqui? A alma de Jackson acompanha, assiste o pai. Então no que ela faz essa assistência, ainda guiada por energia, seres de luz,
ele intui ao pai a vir ao Brasil para comemorar o aniversário dele, porque ele poderia escolher qualquer lugar do mundo. Ele foi a São Paulo especificamente. Em São Paulo vestiu a camisa do Corinthians, né? Que na verdade, eu aqui como tricolor carioca, eu posso até, quem sabe, mudar o destino, né? Mas a princípio já é corintiano, já futuro corintiano, que quando passar o ciclo, venha nascer no Brasil e já aponta que viria para São Paulo. Mas vamos lá. Dentro disso, o Michael Jackson e as correntes superiores, elas, digamos assim, intui a ele para vir comemorar o aniversário aqui e fazer essas declarações, né, junto à imprensa. Então, o terceiro sinal, a sensitiva Márcia Fernandes, do Canal 6, declarou que Michael Jackson não estava nem aí para o pai, porque houveram diferenças passado ou presente. Eu fiz a pesquisa aqui dentro da vida de Michael Jackson, ele teve uns contratempos com o pai, certo? Mas quando o Jackson sobe a plano espiritual, ele vê que o pai foi, em reencarnações passadas, amigo, irmão, e essa influência do pai, positiva ou negativa, fez um resultado de ele ser o Jackson que é. Então, de certa forma, há influência familiar. Então, dentro disso, é claro que há sempre o perdão por possível diferença que tenha acontecido entre eles, que ele entendeu o que aconteceu e por que aconteceu. E Jackson ama muito o pai, muito. Podem ter certeza disso, que apesar de eu digamos assim, a Márcia Fernandes, eu conceituo, ela entende muito, sabe muito, mas existe esse pequeno detalhe, que quando vai a plano, ele tem a visão de um todo. E quando volta, né, já volta reciclado, limpo de qualquer diferença, né, para reencarnar e seguir sua vida. Bem, vamos lá. Seguindo. Então, é claro que o filho é produto, né, da criação, de tudo. O quarto sinal. A Leila Cordeiro e Iraquim Araújo foram procurados num apartamento, se não me engano, em Miami, por Michael Jackson. Eles não foram a Jackson, Jackson foi a eles. Jackson queria adotar 2 crianças brasileiras. Por que não uma africana? Por que não 2 africanas? E por que não uma brasileira? E por que 2? É claro, a família do Jackson migrando para o Brasil. Então ele queria adotar irmãos direto, pessoas direto, talvez de risco social, mas houve um escândalo no passado, né, e ele acabou desistindo, por força, né, que as pessoas entenderiam de outra forma. Mas dentro disso ele queria adotar irmãos de familiar, de família espiritual, que já estão migrando para cá. E essa migração, ela é irreversível, ou seja, ele procurando um apartamento de Jackson, iria adotar 2 crianças brasileiras, irmãos de família espiritual direta, já que somos todos irmãos. Quinto sinal. No quinto sinal, aí vem a ratificação de que ela não falha. Eu tive a visão, mas a visão projetada em alma, pelo dom de se bilocar, se projetar, foi construída uma placa com a imagem da cidade, o nome da cidade estampado numa placa, e esse nome da cidade veio depois ratificado por outro sinal em plano físico. Mas como foi construído em energia de luz, como também foi feito do Ayrton Senna, é 100%, é erro nenhum. Porque existem correntes inferiores, mas elas não têm capacidade de produzir mensagens em energia de luz translúcida. Então, dentro disso não há engano, é 100% positivo, é a afirmação que eu estou fazendo. Vamos lá. Então, de certa forma, a placa indicando a cidade, né, apontado, né, em visão, projetado em alma. O sexto sinal, a cidade foi ratificada no plano físico por uma imagem vista, uma imagem estampada. Está aqui o Michael Jackson, certo? A vida e carreira dele dispensa comentários, que claro que todos sabem da vida e carreira. Dentro disso, eu só separei aqui alguns detalhes aqui importantes, que podem ser lidos, né? As pessoas podem ler e podem pesquisar, né? E aqui um detalhe aqui, ó. Em 94, o Jackson casa com a filha de Elvis Presley. Então, o que casa com ela, tá entendendo? É um núcleo que se repete, né? Ou seja, ela tem, né, essa ligação.
Ele vindo para cá, ela já pode providenciar o passaporte no futuro, né? Que de certa forma ela pode vir a nascer aqui. Não necessariamente ser a mulher dele, e sim ter um outro grau de parentesco, mas há uma migração, e vocês vão entender no futuro mais ainda, de acordo com as explanações que eu fizer. Vamos lá. Seguindo aqui a vida do Jackson toda, aqui vamos ao final da explanação, o compartilhamento, a construção em destino. Vejam bem, eu estudei na Escola França, aprendi a Marselhesa, estudei na Vida Paris, serviço social, fui levado para Palácio Catete com 7 anos, meu cunhado foi morar de frente, meu cunhado dava aula na SUAN de Química, a SUAN fica na Vida Paris, foi fazer serviço social lá, a coordenadora geral me levou para estagiar ao lado do Palácio Catete, sem eu pedir nada, estagiar lá nos clubes. E por último o Romário levou o partido para o lado do Palácio Catete, Praia do Flamengo 66, terreno vizinho aos Jardins, da onde eu saio para convocar a coletiva de imprensa. Então meu destino é todo marcado. Isso eu sabia há muito tempo. Vou dar inúmeros exemplos depois em vídeos que eu vou gravar. Mas vejam bem, eu descobri que quando eu afirmei para a Miguelina que o Leonel Brizola nasceria em X anos, eu me assustei e reconheci a criança. Nasceu sim. Então eu sei que eu posso construir destino, alterar destinos e prever destinos. Já que Getúlio no passado era chamado pelos místicos, né, de o homem do destino. É claro que ele alterou o destino de muitas pessoas com seu projeto de nação, e surpreende até hoje a possibilidade de, me surpreende a minha pessoa, de construir destinos, alterar destinos, desfazer o mal em destino, demolindo correntes inferiores. Eu vou citar um fato aqui, um fato das Olimpíadas de 2016. Uma pessoa do meu horizonte teve um sonho de um atentado à Casa da França. E essa pessoa estava desesperada. Não, eu acredito sim, mas foi aonde? A Casa da França, a Casa da França. E a pessoa chorando, né, em prantos. Eu falei, não, não vai acontecer não. Aí eu fui pesquisar onde estava a Casa da França, está situada na Borges de Medeiros, que era o opositor de Getúlio, quer dizer que o lado ruim da lagoa, porque não é o lado ruim espiritualmente como sinal, que o lado esquerdo da lagoa, o lado da posição do lado esquerdo, é a Avenida Epitácio Pessoa, que era apoiador de Getúlio. Então um apoiava, era a parte ruim, outra parte boa. Então a Casa da França caiu na parte ruim. Foi um segundo sinal. Mas dentro disso, mentalizando a pessoa que ia fazer, que seria um lobo solitário, mas foi destravado em pensamento, mandando energia boa e pensamento bom para quebrar aquele pensamento dele que foi quebrado. Não houve. Mas o que acontece? Segundo o que eu vou revelar aqui mais a tempo, isso aqui tudo é um reciclo. Muitas coisas que aconteceram no passado em outro plano estão se repetindo nesse plano. Só que o destino é sempre variável. Pode acontecer como pode não acontecer. Então é claro que a gente luta positivamente para que não aconteça. Vamos à frente. Está aqui o fato da citação de Getúlio e esse item que eu... Compartilhamento entre famílias. Influências aqui no Brasil, tá? Influências dos Estados Unidos também, que ele pode pesquisar passado e presente, certo? Ele pode ir ao passado, pesquisar seu presente, está aqui simbolizando a criança, né? Que já deve estar fazendo muita arte por aí, certo? Então eu peguei essa imagem de internet aqui, de silhueta de criança, né? E por um acaso, que não é acaso, já tem essa silhueta perfeita aqui de uma criança feliz, dançando, né? E já esboçando algum canto, alguma coisa assim na fala, né? Daí por diante. Bom, em coletiva, a imprensa. Data prevista para dia 12 de janeiro. Eu vou convidar a imprensa nacional, internacional e revelar diversas reencarnações. Serão convidados também a família Carpenter. Por que a família Carpenter? Porque eu já vou apontar. E isso, é claro que o irmão ama muito, a família tem, eles vão reconhecer a pessoa. Eu já vou apontar quem é Karen Carpenter. Está aqui no Brasil, então dentro disso, eu convido a família, certo? A um representante da família, tá dizendo que eu vou apontar e vou conversar pessoalmente sobre o fato. E para a família Jackson, o Joe Jackson, o pai, ou um representante, de preferência familiar, orientando para a construção de um projeto, né, de destino
para revelar não só Michael Jackson, bem como os 2 filhos que ele queria adotar e membros da base da sua família espiritual, em espaço e tempo único. Ou seja, as pessoas estando presentes, elas vão ter essa visão. Eu não quero explanar muito. O destino, ele se dá de acordo com as ações e reações. Então, dentro disso, eu convido essas pessoas para estarem presentes. Vamos lá, está aqui a imagem da Karen Carpenter, certo? Mais informações, denilsoespiritualista.com.br, site que será atualizado, ainda não está atualizado, tempo, e Denilson Espiritualista, e aqui o item reencarnações da página. No mais, um abraço a todos, muita saúde, muita paz, certo? E que as pessoas convidadas estejam presentes. Isso será importante para a construção de um destino. Um abraço a todos, muita saúde, muita paz.